Bom, boa tarde. Vamos dar sequência ao nosso curso de Design de Software. Hoje vamos falar da notação básica dos diagramas de interação. Os diagramas de interação, eles são uma parte importante da nossa etapa de Design de Software. É com eles que nós vamos projetar os componentes do software, ou seja, no caso de desenvolvimento orientado a objetos, vamos projetar as classes a serem criadas, os métodos a serem desenvolvidos, as relações entre as classes, relações de visibilidade, principalmente. Na aula de hoje, a gente vai ver principalmente a notação, e vamos ver mais ou menos como é que se usa isso, como é que isso é usado. A partir da próxima aula, nós vamos ver como que a gente constrói um diagrama de interação de acordo com a nossa metodologia de desenvolvimento. Tá? A gente vai ver a partir do que a gente vai construir, ou seja, usando os casos de uso, os contrastos de operação, os diagramas de sequência de sistemas e o modelo de classes conceitual. A partir daí, a gente vai projetar o nosso software, criando os diagramas de interação e completando os diagramas de classe. Tá? Então, vamos lá. Os diagramas de interação da UML mostram a troca de mensagens entre os objetos do sistema para um determinado cenário, caso de uso ou operação. São dois tipos, diagrama de sequência e de comunicação. Falando um pouco a respeito do mecanismo de troca de mensagens. Bom, a gente aprendeu em programação orientada a objetos, na disciplina de paradigmas de programação, que os diagramas, que os objetos, eles interagem através do mecanismo de troca de mensagens. Esse mecanismo, na hora de você implementar, ele se transforma num mecanismo de chamada de método. Então, uma classe chama um método de outra classe, ela invoca um método de outra classe, para que essa outra classe preste um serviço para a classe anterior, para a classe original. A esse mecanismo dá-se o nome de troca de mensagens. Então, a gente pode colocar aqui, vai ser mais ou menos um sinônimo você falar mensagens ou falar métodos. Tá? Esse é o princípio básico da programação orientada a objetos, e a gente vai ver como ele se reflete nos diagramas de interação da UML. Bom, aqui são dois tipos de diagramas. Esse primeiro é o diagrama de sequência da UML, então esse é um exemplo, onde a gente tem dois objetos, um objeto da classe A e um objeto da classe B, onde o objeto da classe A envia duas mensagens para o objeto da classe B, fazer 2 e fazer 3, e o objeto da classe B responde a essas mensagens, tá? Fazer 2 e fazer 3, tá? Então, esse é o diagrama de sequência. O que caracteriza como uma sequência? A ordem, digamos, o posicionamento horizontal das setinhas das mensagens indica uma sequência temporal, uma sequência numa ordem de tempo. Então, o fazer 1 é executado, é enviado antes do fazer 2, e o fazer 2 é enviado antes do fazer 3. Então, aqui a gente consegue ver uma sequência de tempo. Obviamente, essas linhas verticais, elas indicam uma linha de vida, entre aspas, então a gente tem na vertical, ou seja, uma ordem na vertical da sequência de mensagens.
Esse é um diagrama de comunicação da UML. Ele basicamente representa o mesmo envio de mensagens, só que ele representa melhor, por exemplo, a troca de a comunicação, ou seja, qual objeto se comunica com qual objeto, tá? Mas, de qualquer forma, a gente indica a fazer 1, fazer 2, fazer 3. A ordem, a sequência, a gente consegue ver a sequência das mensagens aqui também, só que é mais diluído, fica mais escondido. No primeiro, a gente tem a sequência bem clara das mensagens, mas a gente não tem com clareza, principalmente em diagramas mais complexos, qual objeto interage com qual objeto. Aqui a gente tem com clareza qual objeto interage com qual objeto, mas a sequência de mensagens ela não fica tão visível. Resumindo aqui, né, a gente tem o diagrama de sequência, ele mostra a sequência, a ordem temporal das mensagens, tá? Ele tem um conjunto de detalhamento, um conjunto de opções de detalhamento muito maior, tá? Ele ocupa muito espaço, então ele deve ser estendido para a direita quando são acrescidos novos objetos, então ele consome espaço na horizontal. O diagrama de comunicação, ele economiza espaço, mostra mais explicitamente quais os objetos que estão colaborando, ou seja, comunicação, quais objetos se comunicam, sequência, a sequência temporal de troca de mensagens. Nesse diagrama aqui é mais difícil ver a sequência de mensagens e ele tem menos opções de notação, que a gente vai ver hoje. Tá? Esse diagrama aqui, como ele é lido? Então, a mensagem, bom, a gente tem 3 objetos, são 3 objetos sem nome, a gente vai ver daqui a pouco o que significa isso. Então, a gente tem um objeto registradora, da classe registradora, um objeto da classe venda e um objeto da classe pagamento. Então, a mensagem fazer pagamento é enviado para uma instância de registradora. Quem envia, a gente vai ver mais tarde que existem classes que vão responder a eventos de interface e tudo mais. Então, mas por enquanto, são essas classes que vão enviar essas mensagens. A gente não está representando essas classes ainda. Mas a mensagem fazer pagamento com quantia fornecida com parâmetro é enviado para registradora. Então, chama o método da classe registradora chamado fazer pagamento. Daí a classe registradora manda um outro método fazer pagamento para um objeto da classe venda. Tá? Por exemplo, fazer pagamento quantia fornecida. E a classe venda vai criar um objeto da classe pagamento para tratar isso. Então, aqui a gente tem como que a gente vai, o que é representado no diagrama de sequência. Tá? Então, a gente consegue ler o diagrama de sequência sempre assim. A direção que a gente lê é a direção de cima para baixo. Então, a gente vê as linhas horizontais, né, os planos, e a sequência desses planos vai dar a sequência das mensagens. Tá? O diagrama de comunicação, esse diagrama de comunicação aqui, é o mesmo, ele representa as mesmas mensagens que o diagrama de sequência. O que a gente tem? O método fazer pagamento é enviado para a classe registradora, daí a classe registradora manda para a classe venda um fazer pagamento, e a classe venda cria uma instância de pagamento com o parâmetro fornecido. Notem sim que o parâmetro quantia fornecida é passado da tela, né, para a classe registradora, daí da classe registradora é passado para a venda, e daí da venda é passado para pagamento. Tá? Sintaxe básica. Vocês notam que os dois objetos, os dois tipos de diagrama, o objeto é representado através de um retângulo. Tá? Então, vamos ver qual a sintaxe básica dessa representação. Então, sempre é um retângulo,
tá? Esse retângulo, tanto para o diagrama de comunicação quanto de sequência, ele vai estar lá, é sempre o mesmo retângulo, tá? Aqui a gente tem o seguinte, uma instância sem nome. Então, eu não sei qual nome vai ser a do objeto, da variável, né? Mas eu sei que ela é da classe venda. Então, eu ponho 2 pontos, venda. Significa um objeto da classe venda sem nome. Isso é muito comum no começo do diagrama, quando você está criando o diagrama. Depois, você já coloca, já cria um nome. Normalmente, esses nomes já são dados no contrato de operação, então, é mais difícil ter uma instância sem nome, assim, num projeto. O segundo é a notação mais completa. Então, o S1 é o nome da instância, é o nome do objeto, 2 pontos, a classe, o nome da classe, que é venda. Então, S1, 2 pontos, venda. Tudo bem? Então, esse é o nome desse objeto que vai receber a mensagem. Bom, a gente pode mandar mensagens para coleções de objetos, e a notação disso é a seguinte, é um retângulo, só que a gente escreve venda índice I. 2 pontos, venda. Então, eu tenho um array de objetos venda, onde esse objeto aqui é o índice I. Obviamente que isso daqui, ele vai receber, a gente vai ver como é que se coloca, né? Mensagens num loop. Ou seja, como é que a gente percorre um vetor, etc. Tá? Antigamente, se fazia o seguinte, olha, antigamente se fazia um outro retângulo aqui, ó. Meio que retângulos sobrepostos para dizer que eram conjuntos de objetos. Hoje não se faz mais isso, mas vocês vão encontrar em vários livros, em vários lugares, esse tipo de notação. Então, cuidado um pouco com isso. Tá? E a mesma coisa aqui, a gente tem vendas, 2 pontos, um array list de venda. Então, aqui eu quero usar uma classe, uma coleção do Java ou do C Sharp, por exemplo, array list, com parâmetro venda. Então, é uma classe parametrizada, tá? É um pouco mais sofisticado. Nem sempre a gente vai usar isso e nem sempre a gente sabe isso na hora do projeto, mas é na hora do projeto que você vai começar a dizer o que você vai usar. Então, é bem pertinente usar isso daqui. Novamente, ele também poderia ter a mesma notação de uma sequência de objetos. Tudo bem, então? Com relação aos objetos, essa é a notação, e não muda muito disso. O correto é colocar assim, tá? Ou quando for uma coleção, colocar assim, tá? Aquela notação que a gente colocou ali não se usa mais, mas vocês vão encontrar isso, tá? Em livros, ou em lugares, em sites da internet, coisas assim. Tá? Daí a gente tem a troca das mensagens. Bom, tem duas coisas com relação à troca das mensagens. Primeiro, como a gente desenha as mensagens e como a gente escreve, o que a gente escreve na mensagem. Tá? A mensagem básica é a seguinte, a variável de retorno recebe o nome da mensagem, ou seja, o nome do método, com parâmetro, 2 pontos, tipo de parâmetro. Na internet, na UML, o 2 pontos significa o seguinte, eu tenho uma variável e o tipo da variável, ou seja, o nome do objeto e o nome da classe. E 2 pontos aqui, o tipo de retorno. Então, sempre depois dos 2 pontos tem um tipo. Se eu não me engano, é Pascal que tem essa notação, tá? Então, isso veio do Pascal. Exemplos. Só que você não precisa colocar tudo isso a princípio. Então, por exemplo, você tem lá, rodar folha. Rodar folha com parâmetro lista de empregados. Nome, objeto que recebe o valor, ele recebe getNome. Tá?
Então, isso aqui são exemplos de mensagens que a gente pode pôr nos diagramas, tanto no de sequência quanto no de comunicação. A gente tem condições de guarda e repetições. Então, o que é condição de guarda? Condição de guarda é a condição pela qual a mensagem é enviada. Se aquela condição for verdade, a mensagem é enviada. É como se fosse um se ou um if. Então, aqui, se o A for maior que... Então, dentro do colchete está sempre a condição. Aliás, na UML inteira, sempre que você tiver colchetes, você vai ter uma condição de guarda, tá? Em quase todos os diagramas. Então, A maior ou igual a 3, se o A for maior ou igual a 3, o A vai receber, calcula o valor da taxa. Está aparecendo um algoritmo? Pois é. Quando a gente tem esses envios de mensagem, o que a gente está fazendo aqui é criar uma parte do algoritmo, do método, tá? A gente vai ver depois que, a partir do momento que chega isso daqui, que chega essa setinha, tudo que tem aqui vai ser um método, vai ser o código desse método fazer pagamento. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Tá? E aqui a gente tem um asterisco que significa repetição. Então, o asterisco significa uma repetição, a condição de guarda é como se fosse a condição do while. Então, while has next, objeto recebe next. Tá? Isso é como se fosse programação, isso é uma coisa, só que você não está colocando detalhes, você só está colocando a parte mais abstrata daquele código. Tá? Por exemplo, o que a gente tem aqui? Vamos fazer agora agora vamos fazer a representação do diagrama de sequência. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem aqui objetos, um objeto da classe registradora, um objeto da classe venda. Tá? Essa linha tracejada é a linha de vida do objeto. Lembre-se, isso aqui é a linha de vida do objeto, isso aqui é a linha de vida do objeto. Esses retângulos estreitos que tem aqui, eles correspondem à região de ativação do método, ou da mensagem. Então, chega uma mensagem, bem na hora que chega a setinha aqui, começa a região. E durante essa região, o objeto, essa função, esse método, vai estar ativa na memória do computador. Ou seja, esse método está sendo executado. Obviamente, quando ele chama um outro método, aqui fica esperando a resposta, tá? Esse tempo aqui, ele fica esperando a resposta. E, novamente, a hora que chega a mensagem, é uma outra região de ativação desse objeto venda. Então, fazer A, aqui tem a região de ativação, volta. Essa volta, a gente vai ver que ela é um retorno normal. Ou você retorna uma variável, que é o resultado, né? Ou você retorna simplesmente o comando da execução. Tá? Simplesmente termina a execução e volta o comando para cá. Então, fazer A, ativa a venda, terminou aqui, volta para cá, para fazer B, para fazer X, para esse método fazer X. Daí, fazer B, executa aqui, volta para cá, continua fazendo. Nossa, esse daqui continua executando. Fazer C, daí o fazer C, o que acontece? Eu coloquei aqui um exemplo um pouco mais esdrúxulo, que assim, o fazer C, ele começa, daí ele chama esse método, ele chama o método fazer D, da classe registradora, um outro método. Ele fica aqui, é da linha de vida da classe registradora, é um outro método, ele é executado. A hora que esse quadradinho menor termina, volta para cá, e daí esse aqui termina e volta para o fazer X.
Meio complicado, né? Mas vamos lembrar. O retângulo é o objeto. Linha tracejada, a linha de vida do objeto. Setas é a chamada do método, ou envio da mensagem, com o nome da mensagem, o nome do método, nome da operação da classe. Tudo bem? Retângulo estreito é a linha de ativação. E cada um retângulo desse, desculpa, é a área de ativação. Cada retângulo desse existe para uma chamada de método, um envio de mensagem. Então, mensagem chegou, inicia um retângulo. Tá? Então, eu tenho um retângulo aqui, né, que é a área de ativação. Os retângulos aqui, que são as áreas de ativação. E aqui a gente chamou um outro retângulo desse mesmo objeto, é um outro método que é chamado desse mesmo objeto, tá? Os retângulos, eles terminam, ele volta para o retângulo que chamou. Então, o retângulo inicial é sempre maior que todas as outras chamadas que ele tem. Então, esse daqui vai terminar antes desse daqui terminar, tá? É uma regra. Isso existe por quê? Porque esse aqui fica ativo até que todos os métodos que ele chamou retornem o resultado, ou retornem o comando. Tranquilo? Tudo bem? Vamos representar um retorno, tá? Então, eu tenho aqui, ó, essa mensagem, obter data, ela ativa uma área de ativação, né? Então, ela ativa o método é executado, quando ele termina, ele retorna um valor. Então, ele retorna esse valor aqui, uma data, e eu represento esse retorno aqui. Só que esse tipo de retorno, ele é opcional, tá? Ele não é obrigatório. Na mensagem de cima, no método, na chamada de método de cima, a gente tem que D1 recebe obter data. Então, D1 aqui é o retorno, e eu sei que ele retorna a partir daqui. Tudo bem? Então, a gente pode fazer ou desse jeito, ou desse jeito. São duas opções que significam a mesma coisa. Lembrando que esse retorno sai, ele é uma linha tracejada, com seta aberta, que ele sai logo depois que a região, ele sai exatamente quando a região de ativação do método acaba. Tudo bem? Aqui as famosas mensagens para selfie. O mesmo objeto pode mandar uma mensagem para ele mesmo. É muito comum, em Java, em Smalltalk, é muito comum se fazer isso, tá? E quando a gente faz isso, a gente representa assim. Então, o fazer X, ele manda mensagem para ele mesmo. A hora que chega a setinha, a regra é a mesma. Eu tenho uma área de ativação que vai ser executada. Quando essa área de ativação é executada, termina e ele retorna. Retorna para onde? Retorna para esse método aqui que está sendo executado, para o método fazer X. Tudo bem? É assim que se representa uma mensagem para self, ou uma mensagem para this. Tá? Em Java a gente chama self de this. Self é uma linguagem mais de Smalltalk. Tá? Como é que a gente cria instâncias? Bom, a gente manda uma mensagem chamada create para classe, para classe que o objeto, da qual o objeto vai ser criado. Então, aqui a venda vai criar um pagamento. Então, eu mando a mensagem criar com o parâmetro, o estereótipo create para a classe pagamento. Então, eu tenho aqui uma instância que é criada da classe pagamento. Tá? Quando a gente tem esses menor, menor, maior, maior, isso na UML se chama estereótipo. A gente vai usar bastante isso, tá? A gente vai usar bastante isso. E para destruir,
o que que tem? Eu mando a mensagem destrói, executa alguma coisa do método, e daí tem esse X aqui para dizer que o objeto foi destruído. Em Java a gente não tem muito isso, a gente atribui null para o objeto e algum dia o garbage collector vai lá e passa. Mas em C++, por exemplo, ou em aplicações onde você precisa explicitamente destruir os objetos, essa mensagem é bem útil. Tá? Por exemplo, você está manipulando listas, árvores, etc., você quer desalocar uns nós, é assim que a gente faz. Tá? Bom, agora vamos ver uma notação um pouco mais elaborada a respeito, que são as molduras, ou combined fragments. Bom, tem certas situações que eu quero representar que são um pouco mais complexas, coisas como if, região crítica, if else, né, região crítica, ifs apenas, loops, e algumas outras coisas. Quando a gente quer representar isso, a gente coloca no meio do diagrama, englobando as mensagens que vão fazer parte dessa coisa um pouco mais elaborada, né, as mensagens envolvidas, por exemplo, no loop aqui, as mensagens que serão repetidas, a gente deixa dentro do quadrado, do retângulo. Tá? O que está fora é normal, o que está dentro é um loop. Então, a gente consegue representar, por exemplo, um while. Aqui, o loop, entre colchetes, é uma condição, while mais itens, ou seja, enquanto isso aqui for mais itens, a gente tem vários itens, a gente tem várias vezes o envio dessa mensagem. Observando, como a gente viu na outra anotação, aqui deveria ter alguma indicação de um array, tá? Mas tudo bem. E a gente tem esses combined fragments para loops, para alternativos if-elses, né, com exclusão mútua, opcional, fragmentos paralelos ou fragmentos de região crítica, tá? Se quer mostrar, assim, que dois objetos estão colaborando, mas aquela região específica é uma região crítica para uma área de memória, então a gente pode representar isso, tá? Então, aquela área de memória, ela tem que ficar bloqueada naquela região, por algum motivo, para evitar, erros, né? Tá? Exemplos. Mensagens condicionais. Então, a gente já tem aqui o opt, se a cor for igual a vermelho, eu mando calcular. Então, eu posso usar a região crítica ou posso colocar só a condição de guarda na mensagem. O efeito é o mesmo, a semântica é a mesma. Tudo bem? Esse daqui fica mais fácil de ver. Esse daqui é um pouquinho mais sucinta a anotação. Tá? Mas essa daqui você tem que ler com atenção para ver. Aqui não, aqui fica bem mais tranquilo de ver. A visualização é bem mais fácil. Mensagens condicionais, mutuamente exclusivas, então aqui eu tenho um if-else, então x menor que 10, calcular, para B, x, caso contrário, eu mando a mensagem calcular para objeto C. Note o seguinte, ele engloba todas as mensagens que estão dependendo dessa condição, tá? Se não fosse usar isso, eu teria que usar a condição aqui e essa condição inversa aqui. Tá? Então, assim fica bem mais simples de fazer, por exemplo. Iterações sobre coleções. Então, eu tenho aqui. Então, aqui eu tenho, ó, um objeto que é um array, né, de item de venda. E aqui, um loop com i menor que item, linhas de item de venda, linhas de item ponto size, que é o nome do vetor, eu mando essa mensagem, st recebe obter subtotal. E posso colocar aqui o incremento, tá? Eu posso colocar aqui o incremento.
tá? Ou posso fazer, assim, de um jeito um pouco mais simples, sem o incremento, tá? Aqui eu poderia colocar a coisa a condição do for inteira, e recebe zero, e menor que linhas de item, ponto size, e mais, por exemplo, podia colocar aqui na condição de guarda, separada por ponto e vírgula. Tudo bem? Eu posso alinhar molduras. Por exemplo, eu tenho aqui uma condição para uma opção, né? Então, if cor for igual a vermelho, eu faço um loop, tá, de calcular. Então, eu faço várias vezes esse método calcular. Então, aqui eu tenho um if e um loop, um while dentro do if, por exemplo, representando esse tipo de coisa. Tá. Aqui é uma coisa um pouquinho mais elaborada. Então, o que a gente está fazendo? Em vez de fazer um diagrama um pouco mais complexo, eu posso referenciar outros diagramas de sequência, de interação. No caso, outros diagramas de interação. Então, o A e o B, objetos da classe A, da classe B e da classe C, estão envolvidos. Então, se eu fizer o autenticar ID, eu vou chamar esse diagrama autenticar usuário, que é esse daqui, que envolve B, envolve C, tá? Se não, e daí depois eu vou fazer, eu vou chamar o outro diagrama que o fazer for, que é esse daqui, tá? Obviamente, esses diagramas, eles não são tão grandes assim para necessitar esse tipo de artefato. Só que, em diagramas muito grandes, isso pode se tornar um pouco mais complicado. Então, é uma ferramenta, é um jeito bem útil de se fazer. Obviamente, o diagrama vai ficar poluído, os diagramas vão precisar ser olhados com mais cuidado, mas evita-se de ter um diagrama bem grande, que você, para imprimir, vai ter que usar A0, assim, uma folha de papel A0 para poder imprimir todo o diagrama. Então, pode ser uma solução útil. Tá? Mensagens assíncronas. Qual a diferença entre mensagem síncrona e mensagem assíncrona? A mensagem síncrona é esse tipo de mensagem, cadê? Que espera um retorno, tá? Então, toda mensagem síncrona, ela espera um retorno. Seja um retorno do comando ou um retorno de uma variável, ou seja, ou ele espera terminar, ou ele simplesmente espera o retorno do valor. Essa região aqui, esse objeto fica parado esperando o processamento desde essa região aqui. Tudo bem? Isso é uma mensagem síncrona. A seta, ela é triangular, fechada e preenchida. Já na mensagem assíncrona, a seta é aberta. O que significa uma mensagem assíncrona? Significa que aqui não fica esperando o resultado disso. Tá? Isso é muito comum em execuções paralelas, em execuções concorrentes, tá? O diagrama de sequência também serve para representar esse tipo de coisa. E tem até uma notação para objetos ativos, threads, por exemplo, que é o seguinte, é um retângulo de objetos com duas linhas, assim, paralelas nos lados, dizendo que é um objeto ativo, tá?
Então, daí ele suporta mensagens assíncronas que vão permitir que ele rode num processo diferente, assim, uma thread diferente, e fique lá enquanto o resto fique lá rodando, dando a informação que ele precisa, né, que ele se dispõe, né, que é dar o tempo, e o resto do sistema fica lá rodando normalmente. Tá? Tudo bem, entendemos diagramas de sequência. Vamos para os diagramas de comunicação. Bom, o diagrama de comunicação tem a mesma notação básica, só que a notação do método é a mesma, a notação do objeto é a mesma. A notação da mensagem é diferente, porque entre dois objetos que se comunicam, tem uma linha de comunicação para indicar que eles se comunicam, e as mensagens vão ser em cima dessa linha de comunicação. Então, aqui eu tenho uma mensagem, é uma setinha para uma mensagem. Então, a mensagem fazer pagamento tem uma setinha que indica a direção do objeto registradora para o objeto venda. Tá? Aqui tem uma setinha que indica a direção da objeto da classe registradora para o objeto da classe venda. E aqui tem uma setinha da direção invertida, que é a seguinte: a venda enviou uma mensagem para a classe, a objeto da classe venda mandou uma mensagem para o objeto da classe registradora. Tudo bem? Novamente, mensagem síncrona, setinha fechada, vale para esse diagrama de comunicação. O diagrama de comunicação, ele não tem, por exemplo, uma sequência visível de mensagens. Então, essa sequência é dada pela numeração. Então, a primeira mensagem que foi enviada foi a MSG1, do objeto da classe A para o objeto da classe registradora. A segunda mensagem foi a MSG2, do objeto da classe registradora para o objeto da classe venda. A terceira mensagem foi a MSG3, também do objeto registradora para o objeto da classe venda. A quarta mensagem enviada foi a mensagem 3.1, tá? Que é a mensagem 5, né? Então, ele enviou a 3.1, veio para cá, e da classe venda para a classe registradora. Só depois que essa terminou, que é enviada a mensagem 4, do objeto da classe registradora para o objeto da classe venda. Entenderam? Por isso que ele diz que é complicado de ver a ordem, e num diagrama maior, é muito mais difícil de seguir tudo. Tá? A ferramenta Case, ela coloca essas ordens, mas ela coloca na ordem que foi criada. Tá? Então, ela coloca 1, 2, 3, 4, 3.1, então é na ordem que é criada. Tá? Então, você tem que ter cuidado com isso. Tá? Mensagens para selfie, para this, né? Como a gente já viu, a mensagem para this é feita desse jeito, é uma espécie de arco, né? Com a mensagem aqui em cima dizendo que está sendo mandado para o mesmo objeto. A de criação, ela é assim, é uma coisa mais simples, não tem aquela anotação toda do diagrama de sequência. O máximo que você pode pôr é um estereótipo na mensagem. Tá? Mensagens condicionais. Você só vai ter com a condição de guarda, sem combined fragment, sem aqueles quadros. Tá? Então, você pode ter uma opção só, ou se você tiver opções alternativas, você tem que pôr a condição e a negação da condição na seguinte. Tudo bem? Não é muito tranquilo, não. Tá? Eu confesso que o outro diagrama é mais tranquilo de fazer esse tipo de coisa do que esse. Esse diagrama serve mais para você ver qual objeto que interage com qual objeto. Repetições. Você só vai colocar o asterisco na frente da condição de guarda e mandar mensagens desse jeito, sem combined fragment, sem nada. Nota o seguinte,
A notação do objeto, que ele é um array, continua igual, tá? O que não tem são os combined fragments, tá? Vamos ver alguns exemplos. A instância IV da classe item de venda deve responder ao método valor total, chamando o método valor da instância prod da classe produto. Então, ó, item de venda chama o método valor do objeto prod da classe produto. E aqui retorna o valor. Então, se eu quero fazer um diagrama para representar isso, esse tipo de relação, o diagrama vai ser esse, como diagrama de sequência. Então, eu tenho que... Bom, na próxima aula a gente vai ver como é que faz exatamente, mas eu vou ter um objeto IV do item de venda, um objeto prod da classe produto, e a chamada do método envio da mensagem valor com o retorno do valor. Esse é o mesmo diagrama, é o mesmo enunciado, né, o mesmo exemplo, só que para um diagrama de comunicação. Note o seguinte, o diagrama de comunicação também não tem retorno. O retorno é dado simplesmente por aqui, ó. Valor recebe valor, a chamada do método valor. Tudo bem? Aqui a gente tem eu estou percorrendo um array, né? Eu estou percorrendo o array itens, né? Para obter o valor total de toda a venda. Então, eu pego todos os itens de venda que estão nesse vetor itens, nesse array itens, e eu vou perguntando para todos eles qual é o valor total da classe do item. Para saber isso, ele pede para a classe produto qual é o valor unitário do produto, e daí ele faz a conta com o objeto com o atributo quantidade e retorna o valor total da venda. Então, aqui a gente tem um combined fragment, e eu coloquei aqui como exemplo i recebe 0, i menor que n, i mais mais, para percorrer esse vetor todo aqui. Podia ser, em vez disso daqui, eu podia colocar um for each, para dizer que é um for diferente, né? Então, um for aprimorado do Java ou do C Sharp, por exemplo. Então, no diagrama de sequência, eu posso fazer desse jeito. No diagrama de comunicação, ele não vai ter os retornos, tá? E aqui faltou o asterisco, desculpa. Então, aqui vai ter um asterisco, e aqui vai ter o total, deixa eu ver se eu consigo fazer o asterisco, não ficou tão bom, mas faz de conta que está aí. Então, aqui tem um asterisco, e recebe 0, i menor que n, i mais mais, total do item. Então, eu vou fazer várias vezes a chamada desse método para todos os itens, e, obviamente, como esse daqui é feito várias vezes, esse daqui também é feito várias vezes, porque ele é feito na sequência. Tudo bem? Bom, então a gente viu alguns exemplos, e daí, assim, resumindo o que a gente viu hoje. A gente viu que existem dois diagramas de interação na OML, que são os diagramas de comunicação e de sequência. O diagrama de comunicação, ele representa quais objetos, ele representa o envio de mensagens entre objetos, né, ou a chamada de métodos entre objetos, mas ele representa melhor, uma visão melhor de quais objetos interagem com quais objetos. Enquanto que o diagrama de sequência, que também representa os envios de mensagens entre objetos, ele permite você ver a sequência das mensagens enviadas entre objetos.
Então, são dois diagramas que mostram a mesma coisa, só que com visões diferentes, permitindo visualizar essa troca de mensagens de abordagens diferentes, uma visando qual objeto comunica com qual, e a outra visando a sequência dos objetos. Tá? A gente passou a notação básica dos objetos, né, como que a gente representa os objetos com um retângulo, a linha de vida do objeto, a área de ativação do método, o envio da mensagem, que é sempre uma seta, se for síncrona, a gente tem um triângulo, uma ponta fechada e preenchida, a linha preenchida e a ponta fechada e preenchida. Se for assíncrona, a linha é toda preenchida, né, mas a ponta é aberta. E se for retorno, a ponta como é que eu vou dizer, tracejada com a ponta aberta. Tudo bem? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo. Obrigado.